Olá pessoal, tudo bem? Professora Sabrina, Campus Garopaba. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para explicar um pouco e comentar com vocês as questões relacionadas à tarefa passada no SIGA sobre soluções e propriedades coligativas, ok? Então a minha ideia é revisar as questões e resolver cada uma delas, tá? O que a gente tem aqui, né? A parte inicial do questionário se refere aí à identificação de vocês, para que eu consiga ver as respostas num segundo momento, e aí a gente tem aqui a 3, né? Que na verdade é a questão 1, que fala assim: uma solução aquosa com concentração de 20 gramas por litro apresenta. Bom, e aí tem as opções: 20 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de água, 40 gramas de soluto. Vamos analisando então cada uma delas. O que é interessante a gente colocar é o seguinte: isso aqui é uma forma da gente recordar qual é a definição de solução. Lembram-se então que solução, tá? Para que eu tenha uma solução, tá? Uma solução, eu preciso ter um soluto, tá? Que é o componente que estará sendo solubilizado, dissolvido, e eu preciso ter um solvente, ok? Bom, vamos olhar bem e prestar bem atenção, tá? Todas essas questões que eu coloquei aqui, elas são tiradas de vestibulares ou adaptadas de questões de vestibulares e Enem, tá bom? Então, ó, uma solução aquosa com concentração de 20 gramas por litro apresenta. Tá vendo que o que ele tá me representando aqui, ó, 20 gramas por litro, tá? É referente à concentração simples, tá? Concentração simples, tá? Ela pode ser determinada através dessa equação. Então, a concentração é igual a massa sobre o volume, tá? M1 aqui, ó, lembra que esse umzinho, ele se refere ao soluto, tá? Aquele componente que estará sendo solubilizado, então, nesta solução. E o V, tá vendo que o V não tem nada aqui, não tem 1 nem 2. Quando isso acontece, esse volume aqui significa que esse volume está se referindo à solução, tá bom? Ok, então vamos lá. Aqui tem que prestar bem atenção, porque se a gente for olhar essa questão, a gente acaba ficando atentado, na verdade é uma pegadinha, a gente fica atentado a marcar essa primeira aqui. Só que vamos prestar bem atenção no que ela está dizendo. 20 gramas, aqui está me dizendo o seguinte, que eu tenho 20 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de água, tá? 1 litro de água. Então, isso aqui, essa questão, ela acaba ficando errada, por quê? Porque, na verdade, eu deveria estar dizendo, se isso aqui, para que essa questão estivesse certa, eu deveria ter colocado assim, ó. A questão deveria ser 20 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de solução, tá? A solução, lembra que é o conjunto do soluto mais o solvente. Aqui é errado eu colocar essa expressão aqui, água. Não é 20 gramas de soluto. O que ele está querendo me dizer aqui não é que eu tenha 20 gramas de soluto dissolvido em um tantos de água, por exemplo. Ele está me dizendo que eu tenho um tanto de grama de soluto dissolvido numa quantidade, num volume de solução, tá? Então é por isso que essa questão ela tá errada, tá? Só por causa dessa parte aqui, ó, água. Aqui deveria estar escrito, ó, solução, tá bom? Então eu já descarto essa questão, mas é pegadinha, como eu falei. É fácil de cair nela, tá? Bom, vamos lá então, analisando aqui essas outras possibilidades aqui. Eu vou passar aqui para um bloquinho de notas para ficar mais fácil, tá bom? Ali ele está me dizendo que eu tenho então a possibilidade, né, que é apontada, né? Eu tenho 40 gramas de soluto dissolvido em 0,5 litros de solução, tá? Conferindo, 40 gramas de soluto dissolvido em 0,5 gramas de soluto. Aí eu tenho que botar na fórmula. A fórmula é concentração igual a massa sobre volume. Boto lá na minha fórmula e vejo o que vai dar. Vai dar 40 gramas dividido por 0,5 litros. Bom, o resultado desta divisão aqui vai me dar 80, né? 80 gramas por litro. Gramas por litro. Ok? Confere com o que tá lá? Não. A minha equação, ela tem que, aqui,
eu tenho que ter 20 gramas por litro, então não dá. Essa segunda aqui não está correta. A terceira opção, 10 gramas de soluto dissolvido por 0,5 litros, né, conferindo 0,5 litros de solução. Então, vamos lá. Aí eu vou botar na minha equação 10 gramas dividido por 0,5 litros de solução, certo? Isto sim me dá 20 gramas por litro, ok? Então, olhando aqui essa questão, eu já posso dizer então que, na verdade, a questão correta é a questão C, tá? Aqui, depois me dá outras questões aqui, ó, aqui tem 5 gramas de soluto. Aqui não me diz nada, né? Só tá me dizendo a quantidade de soluto, tá? Não me diz nada. 2,5 gramas de soluto dividido por 1 litro de água. Aqui, se eu dividir 2,5 por 1, vai dar 2,5, né? Já tá errado. E aqui também, do mesmo jeito que essa daqui, só me dá a quantidade de soluto, tá? Então, aqui, nessa situação aqui, nesse caso, né? A minha questão correta, então, certo? É a questão C, essa aqui. Bom, o bacana desses formulários aqui do Google é que eles conseguem te dar o feedback, certo? Então, vocês conseguem ali verificar qual é a questão correta. Bom, vamos lá, vamos para a próxima então. 2. Explique como você prepararia uma solução de KCl, né, de cloreto de potássio, é um sal parecido com o cloreto de sódio, mas é com potássio, cuja concentração é 0,04 gramas por litro, ok? Então vamos lá, eu vou vir aqui para o bloquinho de notas para ficar mais fácil. A questão me diz, portanto, que eu preciso preparar essa solução aqui, certo? 40 gramas, certo? Só conferindo a ml o litro, 40 gramas por ml, tá? Por ml, então, de cloreto de potássio, tá? Bom, percebe que a questão ela não me diz qual é o volume que eu preciso preparar. Bom, eu preciso preparar uma solução com essa concentração, mas ela não me diz qual é o volume, então eu posso colocar o volume que eu quiser, certo? Vamos imaginar aqui que eu vou preparar, então, pensando em preparar 100 ml de uma solução dessa, porque eu preciso dessa informação, eu preciso saber do volume, para que eu possa colocar na fórmula, porque isso que acontece? Essa concentração aqui, de novo, é uma concentração comum, então, para que eu possa descobrir aqui qual é a concentração de soluto, qual é a massa de soluto que eu preciso utilizar para preparar ela, eu preciso ter essa informação aqui, que é o volume. Como a questão não me dá, eu boto o volume que eu quiser preparar, sei lá, vou preparar 100 ml, mas eu poderia preparar 1 litro, 2 litros, 10 mil litros, aí é com vocês, tá? Então, eu vou botar na minha fórmula, concentração igual a massa, né, do soluto sobre o volume. A minha concentração, a concentração que eu quero ter é 0,040 gramas por ml, igual a massa. A massa eu vou descobrir, eu não sei, quero saber qual é a massa que eu tenho que colocar para obter 100 ml de solução, tá? Bom, vou passar esse camarada para cá, vou isolar essa variável que eu quero obter, e quando eu faço isso, passo esse cara para lá. Como aqui está dividindo, lembra que passa para o outro lado, multiplicando. Aí eu vou ter 100 ml, né, vezes 0,040 gramas por ml, tá? Igual a M1, que é o que eu quero descobrir. Bom, lembrando então que aqui eu vou multiplicar, tá? Como esse camarada tá aqui embaixo, esse aqui tá aqui em cima, eu posso cortar esse ml, porque o que eu quero descobrir é a massa, né? Então, o valor que eu vou obter vai ter um valor cuja unidade vai ser em gramas, certo? E no final das contas, o meu M1, que é a massa que eu quero descobrir, será igual a 4 gramas. Portanto, para que eu possa preparar uma solução de 100 ml de KCl, eu preciso acrescentar 4 gramas do soluto, né, que é o sal aqui, né, que é o cloreto de potássio, certo? A um volume de 100 ml, tá? Então, é assim que a gente responde a equação, certo?
é necessário adicionar 4 gramas do soluto do cloreto de potássio, tá? Para obtenção, então, de um volume de solução de 100 ml. Tudo bem? Bom, depois da questão 4, a gente tem a questão 5. Em um laboratório, há 2 frascos, A e B. Vamos fazer o desenho, então, né, para ficar mais bonitinho. Então, eu tenho, né, meus desenhos não são uma maravilha, mas eu tenho 2 frasquinhos. Sempre quando a gente desenha fica mais fácil, a gente representa isso, né? Eu tenho um frasco A e eu tenho um frasco B, contendo soluções aquosas cujos rótulos pode-se ler: concentração de 110 gramas por litro e densidade de 1,10 gramas por litro, respectivamente. Então, o meu frasquinho A, ele tem 110 gramas por litro. O B, ele tem 1,10 gramas por ml, tá? Bom, veja que aqui, o que ele está me colocando, o que ele está dando para mim, é um valor de concentração comum. E aqui, o que ele está me dando é o valor de densidade. São coisas muito parecidas e é fácil de confundir, tá? Por quê? Porque a fórmula é a mesma. A concentração comum é igual à massa de soluto dividido pelo volume. E a densidade é igual à massa da solução dividido pelo volume. A fórmula é praticamente a mesma. A única diferença entre elas é que aqui na concentração comum eu tenho o M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa da solução. E aqui, nessa situação aqui, ele está me dando a densidade. E a densidade é a massa da solução, tá vendo? Não tem 1, nem 2, não tem número nenhum. É a massa da solução dividido pela massa do volume, ok? Então vamos embora para a questão. Comparando as duas soluções dos frascos A e B, podemos afirmar que, bom, a solução do frasco A é mais concentrada do que a solução do frasco B. Bom, para mim poder afirmar isso, eu teria que saber, a questão ela precisa me dar, teria que me dar o valor da concentração do B, porque eu não posso inferir isso, eu não posso afirmar isso. Ele não me dá elementos para que eu possa concluir isso, porque num deles eu tenho um dado, que é a concentração, então aqui eu sei qual é a massa de soluto que eu tenho, eu posso inferir a massa de soluto que eu tenho sobre o volume de solução. Mas no caso da densidade eu não tenho essa informação. Eu não sei qual é a massa de soluto para dizer qual é que é a mais concentrada que o outro. Então eu não posso fazer essa afirmação, certo? Então essa aqui é uma questão, ó, caiu nesse vestibular, então é bem pegadinha mesmo. 2. As massas de soluto dissolvidas nos 2 frascos A e B são iguais? Sei lá, eu não tenho como afirmar isso também. De novo, um deles está me dando concentração e o outro me dá a densidade. Com a densidade, eu não tenho como, apenas com a densidade, eu não tenho como saber qual é a concentração do soluto no frasco B, tá? Então, essa aqui também eu não posso afirmar isso. Ali o terceiro aqui, terceiro oval. O mesmo soluto está dissolvido nos frascos A e B. Pô, como é que eu vou afirmar isso? Se ele não me diz o que eu tenho ali dentro. Só fala em frasco A, frasco B. Não tem como dizer isso. A solução do frasco B é 100 vezes mais concentrada do que a do frasco A. Também não posso alegar isso, não posso afirmar isso. Eu não sei. Última, as concentrações das soluções dos frascos A e B podem, olha só a frase, a palavra que muda tudo, podem ser iguais? Ah, podem. Podem ser diferentes? Podem ser iguais? Podem. Ok? Pode ser que sim. Então, a questão aqui correta, tá? Dessa questão aqui foi uma verdadeira pegadinha, tem que ficar bem ligado, é essa última, certo? Bom, voltando aí então, seguindo, a 6. O etanol ingerido fornece ao organismo humano cerca de 7 quilocalorias por grama. Esse álcool, apesar de reduzir a fome, não tem valor nutricional, né, porque não tem vitaminas, proteínas, sais,
e etc., levando o alcoólatra a um estado de deficiência nutricional múltipla. Considerando um alcoólatra que substitui uma refeição pela bebida, o volume em ml, tá, de aguardente que deve ser ingerido por ele para obter uma quantidade de energia de 3.000 quilocalorias, que é suficiente para mantê-lo por um dia, é aproximadamente quanto? Então, o que a questão está querendo me dizer é o seguinte: vamos imaginar então um sujeito que não come, só bebe. A gente sabe então, e ele está me dizendo isso, que o álcool, o etanol nesse caso, ele fornece energia para o organismo, nós sabemos disso, certo? O que ele está dizendo ali também, ele me dá outras informações, tá? Ele me diz que 1 grama, tá? 1 grama de etanol, viu? Ó, etanol, 1 grama de etanol me dá uma energia de 7 quilocalorias, tá? O que ele está perguntando? Qual é o volume em ml, né, de aguardente, tá? De aguardente. E aí, lembrando que aguardente é um nome genérico que se refere a qualquer tipo de destilado. Podia ser vodka, tequila, gin, cachaça, né? Mas qual é a quantidade, então, em ml dessa bebida que a pessoa precisa consumir para obter, então, esse valor energético aqui, 3.000 quilocalorias, certo? O problema, ele me dá outras informações que são interessantes também, viu? O que ele me diz, tá? Que o teor de etanol na água ardente é de 40%, tá? Veja que, na verdade, isso aqui é importante porque a gente já vai trabalhar com outros conceitos que foram vistos. A gente vai trabalhar aqui com o título, tá? Por quê? Porque a água ardente, ela não é 100% etanol, tá? A água ardente, nesse caso aqui, né? A água ardente, ai que letra horrorosa. A água ardente, tá? Ela possui 40%, né? Em volume, tá? Olha o que ele me dá aqui, em volume, tá? De etanol. Então, não é 100%, a pessoa não está tomando 100%, ela não tá ingerindo 100% de etanol, tá? Nessa bebida. E ele me fornece uma outra informação também, que é a densidade do etanol. Aí a densidade do etanol puro, que é 0,79 gramas por ml, tá? Essas aí são as informações que ele está me fornecendo no problema. Bom, pessoal, vamos lá então, continuando. Dando continuidade aqui o que eu preciso analisar aqui é o seguinte, eu posso fazer esse problema de várias formas diferentes e só com regras de 3, tá? Eu vou partir aqui do meu jeito, tá? Vocês podem adotar outros caminhos, né? E fica a critério de vocês, tá? O que eu sei é o seguinte, ele me dá um dado importante, que é a quantidade aí de energia, tá, que 1 grama de etanol produz, né, fornece. Só que acontece, eu preciso saber disso em ml. Aí a gente consegue perceber por que ele me deu o valor da densidade, certo? Então, por essa densidade aqui, que é a densidade do etanol puro, eu posso saber quanto que esse valor aqui, ele equivale em ml, em volume. Então, eu vou botar lá na minha fórmula da densidade é igual a massa sobre volume, tá? A minha densidade aqui é 0,79 gramas por ml. Gente, uma outra coisa bacana, tá? Eu costumo fazer isso, eu sempre gosto de colocar as unidades todas, porque o resultado final já me dá a unidade certinha, tá? Porque você vai cortando e tal. Tem gente que gosta de ir trabalhando só com os números e lá no final, só lá no final coloca o valor da densidade, ou coloca a unidade, tá? A minha sugestão é ir trabalhando com os números e com as unidades, certo? Acho que assim facilita, tá? Cada um faz de um jeito, às vezes dá certo fazer desse jeito também, tá? Mas quando você parte aí para outras contas um pouco mais complexas, é importante colocar a unidade junto, então já é bacana assim ter esse costume. Então esse é o valor 0,79 igual a massa, que eu tenho essa massa, né? A massa tá dada ali em cima, opa.
Então, nesse caso, eu tenho 1 grama dividido pelo volume da solução, né? Pelo volume aqui, no caso, é do etanol, né? Veja que é da solução, mas essa aqui é a densidade do etanol puro, do etanol absoluto. Como eu quero isolar essa variável, né? Eu vou jogar ela para lá, então fica... Só um minuto. Então, eu tenho que o volume é igual... Só vou apagar aqui para facilitar, ficou muito garrancho. Tá? O volume vezes 0,79 gramas por ml igual, tá, a 1 grama. Eu quero, na verdade, isolar a minha variável que eu tô querendo descobrir, passo aqui para baixo, então fica volume igual, tá, 1 grama dividido por 0,79 gramas por ml. Aqui corta, tá? Corta as unidades, aqui eu tinha grama. 1 dividido por 0,79 vai me dar um valor de 1,27, tá? Aqui arredondando ml, certo? ml. Vamos lá. Canetinha falhou. ml. Bom, então eu sei que aquele meu 1 grama de etanol que está colocado lá em cima, ele me tenho, né, um valor de 1,27 ml. Então, a partir daí eu vou trabalhar então com esse valor, certo? Por quê? Porque eu preciso saber a quantidade de álcool, né, que fornece as calorias aí. Então, o que eu tenho? 1,27 ml, eu sei então que me fornece o valor de 7 quilocalorias. Com base nisso, eu posso agora fazer uma regrinha de 3 para saber qual é o volume de etanol que me fornece, 1,27 ml de etanol oferece 7.000 quilocalorias. Então, 3.000 quilocalorias me fornecem quantas, né? Qual é o valor em ml, ou seja, qual é o volume de etanol que eu vou precisar ingerir para ter 3.000 quilocalorias. Aí que é uma regrinha de 3, né? Multiplica, né? X, né? Aí corta, caloria em caloria, e o meu valor de X, que é o volume aí que eu quero descobrir, certo? Será igual, então, a 544,3 ml, tá? Então, esse é o volume de etanol que eu tenho e que me fornece 3.000 quilocalorias. Ok, inclusive tem uma questão ali, a primeira, que tem 542 ml, até muita gente fica tentado ali a marcar nela, só que o que a gente tem que perceber é o seguinte, isso aqui é o que me fornece 100% de etanol. E aí a gente trabalha com uma outra definição que é o título, certo? Lembra que a água ardente, ela não é 100% etanol, ela é 40% etanol, certo? Então, aí eu vou lá e vou usar a minha formulazinha do título. Lembra do título? Lembra que o título, tá? O título em volume, tá? Porque é isso que ele tá me dizendo ali, deixa bem claro que ele tá tratando do título em volume. O título em volume, lembra que é a fração que indica o volume de soluto contido num determinado volume de solução. Percebe que isso aqui que ele me dá é o V1, porque é o volume do etanol, é o volume do soluto, certo? O título ele me dá também, ele me diz que eu tenho 40%. Então, 40% é igual ao meu V1, que é 544,3 ml, dividido pelo volume. O que eu quero saber aqui, o que eu estou buscando é justamente esse V, que é o volume da solução. Ou seja, qual é o volume total, então, que ele tem que tomar para poder ter essa quantidade de quilocalorias. Ok. Como isso aqui está em percentual, eu divido por 100, né? Então, isso aqui eu divido por 100, vai me dar 0,4, e aí eu consigo isolar essa variável que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou jogar ela para lá, tá? Então, eu vou ter volume
vezes 0,4 igual a 544,3 ml. Jogo isso aqui ali para baixo, certo? Esse aqui é um valor adimensional mesmo, ele é sem unidade, né? Porque é a fração ali, né? Então, eu vou ficar, volume é igual a 544,3 ml dividido por 0,4. Isso aqui vai me dar, então, um valor total de 1.360 ml. Se eu for olhar lá na questão, aparece 1.356, mas isso aqui é por conta das questões aí de arredondamento, tá bom? Então, esse aqui é o volume, né, que o sujeito ele precisa tomar para ter, então, essa quantidade de calorias, né, as 3.000 quilocalorias. Eu acho uma questão interessante porque ela mexe com vários conceitos, mexe com densidade, né, tu precisa usar uma regra de 3, então tem que raciocinar bastante, assim, eu acho uma questão aí bem bacana, bem interessante, né, bem questão de vestibular mesmo, abrangendo vários conteúdos. Então, nesse caso aqui, né, só mudar aqui a corzinha, a nossa questão aí, a nossa questão correta, então, é a B. Quantos gramas de água são necessários, a 5, né? Quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução a 20% em peso, usando 80 gramas de soluto? Nesse caso aqui, a questão ela deixa claro que a gente está trabalhando com o título, tá? É título em massa aqui. Então, o título é igual a M1 dividido pelo M, tá? Então, aqui é só botar na fórmula mesmo. Tá? O meu título, então, aqui, o meu título, então, é 20% igual a massa, que é a massa do soluto, que ele está me dando ali em cima, 80 gramas, dividido pelo M, tá? Isso aqui divide por 100, né, só para facilitar, aliás, tem que dividir mesmo, não vou conseguir encontrar o valor correto. E aqui eu vou isolar a variável que eu quero descobrir, tá? Nesse caso, a variável, então, joga para lá, aí eu fico com M igual a 80 gramas, né, dividido por 0,2. Então, na verdade, a minha massa, tá? Ela é igual... A minha massa é igual a 400 gramas. De novo, como isso aqui também é questão de vestibular, eu sempre tenho que ficar ligado, porque às vezes tem pegadinha, né? Às vezes não é tão fácil assim, né? De novo, a gente sempre presta atenção no que está pedindo a pergunta. Quantos gramas de água? Tá, de água. De água, tá? Então, o que acontece? Tá vendo que aqui, esse M, lembra que esse M aqui é o M da solução, tá bom? Então, o que acontece? Lembra que a solução, tá? Eu vou escrever aqui em cima, no ladinho, nesse espacinho branco. Lembra que a solução, tá, é igual ao soluto mais o solvente, lembra? Tá? Então, se eu tenho a massa da minha solução, que é 400 gramas, e eu tenho a massa do meu soluto, que é igual a 80 gramas, qual vai ser a massa do solvente? Aí é só fazer uma subtração, né? Então, fica 400 menos o 80, que vai me dar, então, 320, tá? Porque o que ele está me perguntando é a massa de água. Quantos gramas de água, tá, são necessários? Quantos gramas do solvente são necessários para mim preparar, então, uma solução 20% em peso, usando 80 gramas do soluto, ok? Então, pessoal, aqui, ó, quantos mols, então, de glicose, fórmula molecular aqui embaixo, tá? Ó, fórmula molecular, foram consumidos por um paciente que tomou 1.440 ml de soro glicosado a 5%, tá? O que é importante aqui a gente entender? Tá vendo que eu tô me referindo aqui, eu tô utilizando o título, tá? Esse título, ele tá sendo fornecido para mim, tá? E o que acontece? Lembra que aqui ele tá trabalhando com outro conceito, que é o conceito de mols, certo? Então, o que ele quer saber? Quantos mols de glicose a pessoa, ela ingeriu? Bom, lembra
como é que eu faço para saber a quantidade, para determinar quantos mols eu tenho numa fórmula dessa? Ó, ele já está me dando a fórmula molecular para mim fazer isso. Eu quero saber quantos gramas eu tenho em 1 mol de glicose. Lembra? Então, o que eu faço? Primeiro, vamos fazer isso aqui, né? Então, 1 mol de glicose, tá? É igual. Eu vou fazendo aquele meu outro bloquinho para poder ter mais espaço aí para escrever. Olha bem, 1 mol de glicose tem quantos gramas, tá? Então, eu vou usar a fórmula molecular da glicose para descobrir isso, que é C6H12O6, tá? Bom, eu tenho que ir lá na tabela periódica e olhar a massa atômica de cada um desses elementos. Então, o que eu tenho? Eu tenho 6, tá? Vezes. O que eu tenho lá? Tabela periódica, deixa eu olhar aqui, 12, tá? 12 mais 12 vezes, eu tenho 12 hidrogênios, né? Qual é a massa do hidrogênio? É 1. Mais 6 vezes, qual é a massa do oxigênio? 16. Igual, tá? 6 vezes 12 aqui dá 72, 12 vezes 1 dá 2, mais 6 vezes 16, 96. Então, eu tenho 180 gramas. Ou seja, 1 mol de glicose é igual, tá, a 180 gramas, certo? Ok, beleza. Então, eu sei que 1 mol de glicose tem 180 gramas. Bom, eu quero saber o seguinte, quanto que o paciente, então, tomou de glicose em mols, tá? E aí, o que ele me diz? Ele diz lá na questão para mim que ele tomou um soro a 5%. Então, eu tenho que saber qual é a massa de glicose que eu tenho nesse soro. E ele me diz também qual é o volume, tá? Então, lembra lá da fórmula do título? Título é igual a M1 sobre M, tá? Então, aqui eu vou botar 5. Ai, gente, deixa eu só apagar aqui. Tchup, deu. Que é 5%, tá? Tô botando a fórmula. Igual a M1, tá? Que é o que eu vou descobrir, que é a massa absoluta, a massa, né, de glicose que ele ingeriu, dividido pela massa, tá? Dividido pela massa que é... Só um minutinho que aqui ele... Peraí. Deu. Às vezes deu 440 gramas. Puxa, mas ele tá me dizendo que é ml, tá? Bom, olha só o que é interessante, tá? Aqui eu tô fazendo, tá, uma aproximação, tá, com a água. Como eu sei que a densidade da água é 1 grama por ml, eu posso inferir como essa concentração aqui ela é muito baixa, não vai ter uma diferença significativa em relação à glicose. Então, eu posso inferir que esse 1.440 ml é aproximadamente igual a 1.440 gramas, tá? Esse tipo de aproximação eu posso fazer com a água, porque a densidade da água é de 1 grama por ml, tá bom? Ok, isso aqui eu vou dividir por 100, né? Então, vai dar 0,05 para mim poder descobrir qual é a massa do soluto aqui. Então, vou isolar essa variável, passar para cá. Deixa eu só apagar esse traço aqui para a gente não se confundir. Então, o M1 é igual, tá, a 1.440 dividido pelo 0,05, tá? 1.440 gramas dividido por 0,05. Isso vai me dar 72 gramas. Significa, então, que o paciente ele ingeriu 72 gramas de glicose. Bom, agora eu tenho que fazer uma regra de 3 para ver quanto que é isso em molar, certo? Então, eu sei que 1 mol, como eu já tinha feito lá em cima, né? Eu sei que 1 mol de glicose tem 180 gramas. Então, 72 gramas tem quantos? Tem X. Então, X é igual a... Tá aqui, corta, 72 dividido por 180 vai me dar 0,4 mols, tá? Então, é isso, é ali a questão 2, ok?
Aqui, questão 2, 0,4 mols. 9, aqui, próxima. Meio litro de solução de ácido sulfúrico, tá? Fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Com concentração de 8 mols por litro, é dividido em duas partes iguais. Qual quantidade de soluto em mols por litro? Em mols. Qual quantidade de soluto em mols em cada solução obtida? Então, olha só. Meio litro. Então, eu tenho 0,5 litros, tá, de solução de ácido sulfúrico. 8 mol por litro. Então, ela é dividida em duas partes iguais. Então, eu pego e coloco, então, em 2 frasquinhos, tá? Se eu tenho aqui 0,5 litros, então, um deles eu vou ter 0,25 litros e no outro eu vou ter 0,25 litros, né? Então, aqui eu tenho 250 ml para cada lado. Bom, eu tinha nessa solução, vamos chamar de solução original, essa solução mãe, tá? Eu tô aqui um frasco maior, né? Em que eu tinha 0,5 litros, eu tinha nessa solução essa concentração de 8 mols por litro, ou 8 molar. Se eu divido ela por duas partes, qual é a quantidade de soluto em mols por litro? Desculpa, em mols, tá? Que eu vou ter em cada uma dessas soluções, tá? Então, de novo, como são todas questões, assim, de vestibular, preciso, assim, ficar bastante atento aí a pegadinhas aí, coisa desse tipo, tá? Eu vou passar ali para o outro bloco para a gente ter um pouco mais de espaço, tá? Bom, se eu sei que a minha questão, ela diz que a solução inicial, ela tem essa concentração de 8 mols por litro, tá? Eu sei que essa solução mãe, essa que eu vou chamar, ela tem essa concentração, eu posso colocar lá na fórmula da concentração molar. Lembra que concentração molar é igual a número de mols dividido pelo volume, né? Esse número de mols é N1, tá? Que é o número de mols do soluto, tá? A gente também pode encontrar em alguns livros esse Mzão assim, ó, dessa forma, assim, um M mais desenhadinho, tá? Essa também é um símbolo também utilizado aí para molaridade. Nesse caso aqui, eu posso substituir nessa equação. Então, a molaridade, certo? É 8 mols por litro, igual ao N, ao número de mols, dividido pelo volume, que é de 0,5 litros. Tá? Multiplicando esses dois, 8 vezes 0,5, eu vou ter o meu N1 igual a 4 mols. Ou seja, essa minha solução mãe, ela tem 4 mols, tá? Dessa forma, se eu tenho 4 mols, tá, em 0,5 litros de solução ou 500 ml de solução, quando eu vou dividir ela nos dois frascos, tá, eu vou ter 2 mols para um lado e 2 mols para o outro, certo? Aqui tendo 0,25 litros e aqui tendo 0,25 litros, ok? É isso aí. Essa é a resposta aí desta questão, ok? Bom, nesse caso, então, eu tenho 2. Próximo. O ácido cítrico é usado em indústrias de alimentos como conservadores de produtos. Em uma dada indústria de refrigerantes é adicionado 2,4 kg do ácido para cada 100 litros de refrigerante. A concentração molar do ácido cítrico em uma lata com 300 ml é quanto? Bom, pessoal, nesse caso aqui, como eu falei, a gente tem várias formas de tentar resolver esse problema. A primeira coisa aí que a gente poderia fazer é o seguinte:
O que ele quer saber, de fato, é qual é a concentração que eu tenho numa latinha de 300 ml do ácido cítrico. Ele me diz que, que a indústria aí coloca 2,4 quilos em 100 litros de refrigerante. Bom, como eu vou precisar depois, eu sei que eu vou ter que passar isso aqui para gramas, principalmente quando eu for lá para tentar descobrir qual é a molaridade dessa latinha, qual é a concentração molar de ácido cítrico dessa latinha, eu já vou passar de antemão isso aqui para gramas, tá? Então, multiplicando por 1.000, isso aqui dá 2.400 gramas. Então, eu tenho 2.400 gramas em 100 ml de refrigerante. Ok. Quantos gramas de ácido cítrico eu tenho, então, numa lata? Eu vou fazer uma regra de 3. Se eu tenho 2.400 em 100 ml, em 0,3 litros eu tenho X. Então, X é igual a, corta, aqui vai dar 7,2 gramas, tá? Ou seja, numa latinha, tá? Uma latinha de 300 ml, eu tenho 7,2 gramas de ácido cítrico. Tá, mas beleza, ele quer saber qual é a concentração molar, então eu tenho que passar isso para mols. E é por isso que ele me dá já ali a fórmula molecular do ácido cítrico, porque eu vou ter que fazer isso. Então vamos lá, descobrir qual é a molaridade, qual é o número de mols, né, que eu tenho. Então, 1 mol de ácido cítrico vai me dar quantos gramas? Para mim saber disso, eu vou precisar usar a fórmula molecular, que é C6H8O7. Aí eu preciso também da tabela periódica. Então, 6 vezes a massa do carbono, 12, mais 8, né? Eu tenho 8 hidrogênios, vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 7, tenho 7 oxigênios, multiplicado pela massa do oxigênio, que é 16. Então, aqui vai dar 6 vezes 12, 72, 8 vezes 1, 8, mais 7 vezes 16, 112, tá? O total, então, 192 gramas. Então, 1 mol de ácido cítrico me dá 192 gramas. Interessante. Então, se 1 mol de ácido cítrico eu tenho 192 gramas, quantos mols eu tenho em 7,2 gramas, que é o que eu tenho lá na latinha. Aí eu faço outra regra de 3. X é igual. Aqui vai dar 7, corta, né? 7,2 dividido por 192 vai dar 0,0375 mols. Isso aqui que ele está me dando é o N1, que é o número de mols do soluto. Aí eu só vou lá agora e coloco na fórmula da molaridade. Molaridade é igual ao número de mols sobre volume, tá? Molaridade é igual a 0,0, que é o que eu acabei de descobrir, mols, dividido pelo meu volume, que é 0,3, né? Litros, que é o volume da latinha. Então, minha molaridade é igual a 0,125 mols por litro, tá? Então, lá, questão é essa aqui, 0,195 mols por litro, tá? Próxima. Observa-se que com o uso de uma panela de pressão, isso aqui já é uma questão relacionada a propriedades coligativas, tá? Observa-se que com o uso de uma panela de pressão, diminui o tempo de cozimento dos alimentos. A alternativa que apresenta a razão correta desse fato, qual que é? Tá? A pressão mais alta macia o alimento, a temperatura de cozimento é mais elevada, o alimento fica imerso mais tempo. Então vamos olhar aqui, vamos olhar questão por questão. A pressão mais alta macia o alimento, por quê? Isso não tem sentido, não é a pressão, o aumento da pressão que está relacionado com o aumento da velocidade do cozimento. A temperatura do alimento mais elevada, sim, a gente sabe que as panelas de pressão, elas têm uma temperatura mais elevada, sim, porque elas diminuem, né, a temperatura, o ponto de ebulição ali da água, porque se trata então dessa propriedade coligativa, tá?
Então, as panelas de pressão, elas chegam numa temperatura aí de 110 graus Celsius, ok? Então, sabemos aí nesse caso que é essa a questão correta. O alimento fica imerso mais tempo em seu próprio caldo? Não. Eu posso colocar pinhão ali, que é duro para cozinhar, posso deixar de molho uma semana, que isso não vai cozinhar ele, isso não vai ter relação nenhuma. O alimento recebe calor mais uniforme? Tá? Não é por esse motivo. Uma chama mais forte deve ser usada? Então, é questão B mesmo, né? A gente percebe, tá? E aí, por fim, sabendo-se que por osmose o solvente de uma solução mais diluída, tá? Atravessa uma membrana semipermeável em direção à solução mais concentrada, sabendo-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio e hipotônico em relação à água do mar, se um peixe de água doce for colocado na água do mar, o que acontece com ele? Pessoal, lembra que osmose, ele é aquele fenômeno que permite, né, a passagem do solvente, tá, do meio mais diluído para o meio mais concentrado, né? Então, o que acontece? Você tem a passagem, tá, do solvente, veja, a passagem do solvente do meio mais diluído para o mais concentrado, através de uma membrana permeável. Então, somente o solvente ele faz esse trânsito, né? E aí isso que a gente acarreta, isso que a gente dá esse nome de osmose, tá? Bom, o que acontece? Tanto é que isso é um fenômeno que explica por que quando a gente fica muito tempo, por exemplo, na água do mar, as nossas células elas murcham, certo? Por quê? Porque elas estão ali no seu estado, ok? Estado de concentração, e você está imerso na água do mar, a água do mar está carregada de sais, NaCl, KCl, certo? Vários outros tipos de sais e substâncias. E aí o que a gente faz? Depois de um período prolongado, né? Você tem aí uma grande saída de solvente, uma grande saída de água das suas células para a água do mar, nesse fenômeno, né, que busca um certo equilíbrio químico, tá? Esse é um fenômeno que a gente observa, tá? Então, se você fica muito tempo, por exemplo, no mar, você sabe que a pessoa ela sofre desidratação justamente por causa desta perda de água. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: imagina que você tem então um peixe de água doce. Bom, o peixe ele está numa água, então que ela possui uma concentração de sais menor do que na água do mar. E aí o que ele está dizendo? Você pega um peixe de água doce e coloca na água do mar. O que vai acontecer com ele? Tá? A questão 1, morre porque entra água no seu corpo. Bom, se você então pega um peixe de água doce, que está acostumado a uma concentração de sais menor e coloca na água do mar, o que vai acontecer com ele é uma coisa muito parecida com o que acontece com a gente. Ele vai murchar. Então ele vai morrer porque vai entrar água no corpo? Não. Não é que vai entrar água no corpo. Ele vai morrer porque vai sair água do corpo? Sim, vai sair a água do corpo dele. Ele vai desidratar. Morre porque entra sal. Aí tem aqui, inclusive, como isso aqui é uma questão de vestibular, eles tentam fazer pegadinha, né? Ó, se referindo ao trânsito dissoluto, mas não, no caso da osmose, a gente tem aí uma entrada e uma saída de água, de solvente, tá bom? Sobrevive normalmente? Não, tá? Então essa questão aqui ele morre porque sai água do corpo dele, ele vai murchar, tá bom, pessoal? É isso aí, tô à disposição, grande abraço.